Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos a partir do versículo 23. Diz assim: Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras. Mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. E Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Até aqui. Pai, abençoa-nos com a Tua palavra agora. Essa palavra que é poderosa para mudar tudo em nós. Faz isso no nosso coração hoje. Muda a nossa consciência com respeito a tudo que está posto aqui. E que o Senhor fale com liberdade no coração de todos que aqui estamos. Em nome de Jesus, faça a Tua vontade. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Eu fui encorajado a pregar isso que vou pregar aos irmãos, por conta de algo que me aconteceu há um tempo atrás, e eu testemunhei a respeito do que havia me acontecido, e causou um certo questionamento no coração de algumas pessoas, porque, como os irmãos sabem, não era... Eu acho que eu não estava muito preparado para as coisas que aconteceram, e nem para explicar por que as coisas aconteceram, como aconteceram, justificar bíblica e teologicamente as questões, e eu fiquei bastante sem resposta quando começaram a me questionar a respeito dessas coisas. Deixa eu lembrar alguns dos que já ouviram e situar outros que não sabem. Um dia, no fim de um dos cultos, eu com o coração inflamado de fé, estava conversando com um casal aqui na porta da igreja. E esse casal passando por uma situação difícil. E eu comecei a ministrar a respeito de fé com esses dois irmãos. E falar que precisavam e como deviam ter fé e buscar Deus e tudo mais. E depois de falar, eles iam entrar no carro. E uma outra família nos chamou para ir comer um lanche. Olha que parece coisa simples. Chamou a gente para comer um lanche. E eu falei: vamos. Só que daí eu olhei para minha esposa e falei assim: amor, puxa vida, eles não vão, né? Eles não podem ir, eles estão sem dinheiro. E aí na hora, Deus me deu uma ilustração para ministrar no coração deles a respeito de fé. E eu fui, eu compreendi rápido o que eu tinha que fazer e fui. Atravessei a rua, sabendo que eu tinha que pagar o lanche para eles, convidar eles para sair e pagar para eles. E eu chamei ali no vidro e eu falei assim: olha, eu quero desafiar vocês pela fé, porque eles disseram para mim que não tinham dinheiro. Eu falei: eu quero desafiar vocês pela fé, a gente vai sair, a gente vai comer um lanche. E aí ficou assim, aquele primeiro instante, né, tipo, a gente não tem dinheiro, né? Mas é o irmão que tinha sacado o que eu tinha falado, ele falou assim: não, ele está falando que é pela fé, então se é pela fé, a gente vai. E aí eu ministrei o exemplo que Deus queria que eu ministrasse, que era o seguinte: bem, as coisas com Deus, no que diz respeito à fé, são mais ou menos assim, como o que aconteceu agora. Eu estava disposto a pagar
o lanche para vocês, a dar para vocês. Eu chamei vocês para ir comer um lanche. Não falei que vocês iam pagar, só chamei vocês para ir comer. E disse que era pela fé. Se vocês dissessem, não, nós não vamos porque não temos condições, vocês perderiam, não porque não teria possibilidade de conseguir, mas porque vocês não acreditariam que alguma coisa pudesse acontecer. E eu que queria pagar, não ia pagar, porque vocês iam embora sem acreditar e sem ter fé. Mas como pela fé vocês falaram, eu vou, eu que já estava disposto a pagar, paguei para vocês, vou pagar para vocês. E parecia que o exemplo estava terminado aí. Quando eu acabei de falar com eles, eu falei, então vamos lá comer o lanche. Quando eu terminei de falar com eles, eu fui atravessar a rua e eu lembrei, só que eu não tenho dinheiro. É só um detalhe, só que eu não tenho dinheiro para pagar para eles. Mas eu saquei que Deus estava me desafiando, porque a questão é muito mais do que um lanche, irmãos. A questão envolve fé, Deus trabalhando na vida das pessoas. E eu falei, puxa, eu não tenho dinheiro. Aí eu falei, Aline, ó, Deus me desafiou a abençoar eles e tal, e o exemplo que eu dei foi esse, e agora a gente tem que pagar o lanche. Ela falou, só tenho dinheiro para pagar a conta amanhã. Eu falei, pronto, é esse dinheiro que a gente vai usar. Eu sei que parece irresponsável isso, irmãos, não estou incentivando você a fazer o que eu fiz. Faça o que Deus mandar você fazer. Eu estava obediente a Deus, só isso. Eu sei que é muito irresponsável. Eu peguei o dinheiro da conta e fomos. Aí chegou lá, só que antes de irmos, eu ouvi claramente no meu coração, abro parêntese aqui, deixa eu explicar como que eu ouvi Deus falar comigo. Para mim, quando eu falo, eu ouvi Deus falar comigo, não é uma voz que eu ouço assim, Fábio. Deus sabe que se Ele falar assim, eu ouvi, na hora eu, piripaque do Chaves, na hora. Então comigo é diferente. Deus fala comigo como se fosse uma lembrança de uma coisa que já tinha acontecido. Uma memória, vem na cabeça como se fosse uma coisa que eu já soubesse, vem na cabeça, lá dentro. Então, é como assim, lembrei, mas não lembrei, porque não aconteceu. Então, eu já, no meu entendimento com Deus, eu sei que é Deus falando comigo. E eu entendi assim, claramente, 100 vezes. E eu fiquei pensando, na hora, o que é 100 vezes? E pensei em todos os textos bíblicos que falavam de 100 vezes. E pensando, 100 vezes, 100 vezes. Entramos no carro, não entendi nada. Fomos, comemos lanche, falei, pode comer, sem preguiça de comer. A conta deles deu 100 e pouquinho. A moça arredondou e ficou por 100. A hora que ela falou, faz por 100. Na hora eu falei, aí ó, é o 100. Mas não era. Não era. Eu achei que era, né, no domingo. Na segunda-feira não pagamos a conta, porque não tinha o dinheiro para pagar a conta. Aí na terça-feira, uma mensagem no meu celular, pastor, Deus me desafiou a ter uma atitude de fé. Eu falei, então, se Deus te desafiou, age pela fé. Aí a pessoa, então, me dá o número da sua conta. Eu falei, opa! Aí a pessoa depositou na minha conta 10 mil reais. Quem faz conta rápida aí? Quanto que é 100 vezes 100? Faz a conta rápida aí. É 10 mil. A hora que eu vi os 10 mil na minha conta, na hora veio assim. Eu lembrei da conta que eu paguei de 100 reais e me veio assim, 100 vezes. Uma coisa ligou com a outra. Essa história tem outros desdobramentos. Aconteceram outras coisas maravilhosas depois disso, com outras pessoas que ouviram o testemunho, creram e agiram também pela fé. Mas não cabe aqui para o exemplo e para a mensagem. Eu contei esse testemunho e muitas pessoas vieram me perguntar, como assim esse negócio aí de 100 vezes? Como que é esse negócio? Eu falei, olha, foi uma coisa particular, não dá para fazer uma doutrina disso. Mas dá para a gente fazer uma doutrina do que Jesus falou a respeito de 100 vezes mais. E sobre isso eu quero pregar ao coração dos irmãos. Esse texto que nós lemos, em paralelo com a narrativa que está também no Evangelho de Mateus, eu quero trabalhar, então daqui a pouco a gente vai para lá também para pegar outros elementos. Eu gostaria de falar algumas coisas aqui espetaculares. Primeiro, só para situar vocês, Jesus está conversando com os seus discípulos por conta de um acontecido. Tinha chegado um jovem muito rico diante de Jesus, e esse jovem rico que chegou diante de Jesus, começou com bastante firmeza a falar assim, Senhor, o que é necessário para que a gente tenha vida eterna e tal? E Jesus responde para ele, como um bom judeu,
e cita alguns dos mandamentos. Faz isso que você tem vida. E a resposta do jovem é assim: isso eu faço desde pequeno, todo seguro de que eu vou entrar no reino. Jesus falou: então te falta só uma coisa, pega todos os teus bens, vende, distribui aí para os pobres, aí você me segue e você vai ter um tesouro no céu. E o jovem vai embora triste, porque ele não pôde fazer aquilo. O coração dele estava preso nas coisas que ele tinha. Muito embora ele fazia certas coisas que a lei mandava, o coração dele estava preso naquilo que não podia estar preso de jeito nenhum. Então Jesus começa a ensinar para os seus discípulos isso que nós lemos. Olha, é por isso que eu falo para vocês que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Aliás, é muito difícil que alguém entre no reino dos céus. Aliás, é impossível que se entre no reino dos céus. Os discípulos falam assim: se é assim, então quem é que vai entrar? Porque na cabeça do judeu, quem tem dinheiro é uma pessoa abençoada por Deus. E uma pessoa abençoada por Deus é alguém que automaticamente vai entrar no reino dos céus. E se um rico, é difícil que um rico entre, se alguém que é abençoado tem dificuldade para entrar, quem que vai entrar? E o que Jesus falou assim: olha, para o homem é impossível mesmo, ou seja, entrar no reino dos céus não é uma coisa que alguém consiga fazer sozinho. Nem o rico, nem o pobre, nem o que parece ser mais piedoso, nem o que parece que faz tudo desde pequenininho, tem condições de entrar no reino dos céus. Jesus falou: porém, para Deus, isso é possível, porque para Deus não há impossíveis. O que é impossível para os homens, não é impossível para Deus. Ou seja, um homem não pode salvar-se a si mesmo, mas Deus pode salvar qualquer homem, inclusive um rico. E Jesus continua nesse discurso, só que com os discípulos indagando a eles, porque Jesus tinha acabado de criticar pessoas que o coração estava preso no dinheiro. Porque todos aqui sabemos que o dinheiro não é o problema é o amor ao dinheiro, é apegar-se ao dinheiro, é fazer do dinheiro o fim de todas as coisas, não o meio, mas a finalidade. E como Jesus tinha criticado os ricos, ou aqueles que têm um coração nas riquezas, os discípulos começam com um discurso bastante piedoso. Bem, Jesus, mas nós deixamos tudo pelo Senhor, abandonamos tudo, deixamos profissão, deixamos tudo e te seguimos. O que tem para nós? E aí vem a resposta de Jesus: olha, não tem ninguém que tenha deixado as coisas por mim, propriedades, família, estabilidade, qualquer coisa, não tem ninguém que tenha deixado algo por mim, que não receba nesta vida, agora, nesta vida presente, 100 vezes mais, e na vida futura também. Essa é a resposta de Jesus. Mas eu quero ensinar para vocês como funciona isso, para o coração de vocês não se perder em alguns ensinamentos errados que a gente tem por aí. Então, ok, vou fazer algumas considerações. A primeira das considerações é a seguinte: Deus recompensará todas as pessoas que amam a Jesus. Será que aqui nós temos pessoas que amam verdadeiramente Jesus? Amém? Então eu quero te dizer que por causa do seu amor por Jesus, você vai ter que abrir mão de um monte de coisa, e você sabe disso. Mas não se esqueça, Jesus recompensará a todos que o amam. Deus recompensará todos que amam o seu Filho, e que por causa do amor ao seu Filho, estão passando limitações, privações, provações, estão perdendo oportunidades. Alguns de vocês perderam oportunidades de trabalho, outros abriram mão de relacionamentos, outros abriram mão de amizades que poderiam trazer benefícios. Cada um de nós, por causa do amor a Cristo, abrimos mão de coisas. Mas guarde no seu coração: ninguém que ame a Jesus, ninguém vai chegar diante do Senhor sem antes já ter sido recompensado. Como se não bastasse tudo o que Ele já fez, porque nós não precisamos de mais nada. Se Deus não nos desse nada daqui para frente, tudo o que Deus já fez em Cristo já é suficiente. Ou não, irmãos? Cristo ter morrido na cruz já não é suficiente? Já não nos bastava? Sim, mas eu sei que a maioria vive como se não. Porque as reclamações denunciam. As reclamações do por quê? Por que não eu? Por que não chega a minha vez? Oh Deus! Significa não é suficiente, preciso de coisas a mais. Mas Deus é bom e recompensará a todos. E aí eu quero dizer algumas coisas para vocês dentro dessa primeira consideração. Essa certeza
Era a grande preocupação que Pedro tinha naquele instante. Ele fala: nós deixamos tudo para te seguir. Na verdade, o que ele estava querendo dizer, e Mateus deixa mais claro do que Marcos, é o seguinte: ele termina falando assim: qual será a nossa recompensa? Jesus, estamos fazendo tudo isso, qual será a nossa recompensa? Mateus deixa isso claro, Mateus 19, 27. E Jesus deixa claro, e você precisa ter no seu coração: Ele não deixará de recompensar aqueles que amam a Jesus. Todos serão recompensados. O versículo 29 diz: vos digo que ninguém há que tenha deixado que não receba. Mas essa certeza, ela não deve servir para fazer com que a gente fique ganancioso e mesquinho, sem valorizar o que Jesus já fez e ficar de olho só no futuro do que Deus pode fazer um dia. Na verdade, saber das promessas de Deus para nós serve para que nós fiquemos firmes e inabaláveis, porque esperar naquilo que Deus pode fazer e fará por causa das suas promessas, a esperança, diz a palavra, é a âncora da alma. Sabe o que é isso? A sua vida é um barco que está num mundo que é um mar agitado. A tempestade da vida vai jogar você de um lado para o outro, é assim que faz com o barco. Só que se você estiver ancorado, firme, o seu barco vai permanecer firme e não vai ser jogado para nenhum lado. Você vai permanecer firme. E como que nós fazemos para permanecer firme mesmo no meio das tempestades? Quando estamos firmados nas promessas do Senhor. Tem um hino antigo que fala isso: firme nas promessas do meu Salvador. E é verdade, se nós andarmos firmes nas promessas do Senhor. Por exemplo, você está passando uma situação na sua família, tem gente dentro da sua casa que não serve ao Senhor, está ou afastado ou perdido, aí você enche o seu coração de angústia e vai deixando sua fé abalar. Ao invés disso, você enche o seu coração da certeza de que você e a sua casa servirão ao Senhor, que você, se crer no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Quando você agarra nisso, quando você olha a sua família perdida, você fala assim: é só por mais um tempinho, daqui a pouquinho Deus muda tudo isso, e eu vou ver toda a minha família servindo ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas se você não está firme nessa promessa, você olha para a sua família e desespera, porque você só vive pelo que você vê, e nós que somos crentes não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. Nós cremos, aliás, contra a esperança, porque quando a nossa esperança é o que a gente está vendo que está ruim, a nossa fé vai além disso, fala assim: mas meu Deus pode muito mais do que essa situação, está tudo desabando, mas e daí? Com o Deus que eu tenho, pode desabar. Eu acho fenomenal que Jesus tenha feito algumas coisas que fez, e dos evangelistas terem narrado. Eles não precisavam ter feito isso, já era suficiente alguns milagres de Jesus, mas é interessante, por exemplo, como Jesus faz certas coisas. O amigo de Jesus, amigo íntimo de Jesus, Lázaro, está doente ao ponto de morrer. Alguém vai avisar Jesus: corre lá, Jesus, tipo, dá tempo do Senhor chegar lá e salvar ele. E Jesus não vai, de propósito. Ele segura mais um tempo, até que Lázaro morra. Oh, você entendeu isso? Jesus não vai até que Lázaro morra. Mas ele explica o porquê. Porque se Lázaro não tivesse morrido, ninguém teria visto o que viu. Porque quando Jesus chegou diante do Lázaro, todo mundo falou: não tem mais o que fazer, porque ele já está fedendo, o corpo já entrou em estado de putrefação, o sangue já não está mais onde devia estar, o sangue já aglomerou tudo num lugar só. Se ele está deitado, o sangue dele está inteirinho nas costas, acabou, não tem mais o que fazer. Os órgãos dele já estão estragando por dentro, ele já está fedendo, o corpo dele já não é mais o mesmo, e Jesus não liga para aquilo. Jesus chama, eu acho Jesus fogo no pavio. Jesus chama o Lázaro, como quem um amigo chama o outro no portão de casa. Ele fala: Lázaro, vem para fora. Miguel, vem jogar bola na rua, o moleque chamando. Não é nada para Jesus, só que o Lázaro está morto, gente, fedendo. O Lázaro sai de lá
e ele está todo enfaixado, não dá nem para o bicho andar, mas Jesus chamou, ele tem que sair, ele sai enfaixado, pulando, mumificado, todo amarrado, pulando, vai lá fora, e Jesus fala assim, agora vai lá e ajuda ele, tira lá as faixas. Para qualquer um, aquilo já não teria mais jeito, mas quem estava ali era Jesus, como não tem mais jeito? Ah, mas já morreu, e daí? Jesus estava na porta da cidade, estava passando uma senhora, viúva, e que tinha só um filho, só que esse único filho dela morreu, ela não tinha mais nada, porque naquela sociedade a mulher não tinha valor, ela não tinha emprego, ela não tinha nada, ela não tinha renda, a não ser da sua família, o marido morto, filho morto, o que seria dessa mulher? E era o velório, estava passando ali em Naim, aquele velório, Jesus parado na porta da cidade. Eu estou pensando, Jesus ali, ele ainda tem coragem de tirar um tic-tac do bolso, abre, põe um só na boca, todo mundo olhando. Jesus chega ali do lado, ele encosta naquele esquife, naquele caixão, encosta. E a Bíblia diz que Jesus devolve aquele menino para sua mãe. Quem ali tinha esperança? Quem ali tinha esperança? Ninguém tinha esperança, mas nós não temos esperança por vias e meios naturais, mas quando lidamos com as coisas de Deus, não tem essa de não tem mais jeito, não tem esperança. Só que quando você se apega às promessas de Deus, por mais que as coisas pareçam impossíveis, todas elas são possíveis, porque Deus cumpre com a sua palavra. Irmãos, eu estou numa fase que está bonito de ver, fala aí, Heitor. Está bonito de ver, os negócios, eu não sei quanto tempo dura, se é para sempre, eu sei que eu estou aproveitando, eu estou deitando e voando embaixo, o negócio está bonito, até nas coisas simples, sabe esse palco aqui, ó, a gente ainda não terminou ele, vamos terminar essa semana agora, a gente termina ele, a gente não fez, a gente ganhou esse palco, uma pessoa pensou em montar uma oficina mecânica, aí procurou salão em Nova Odessa, não achou salão bom, procurou em Sumaré, não achou bom, aí foi procurar lá em Campinas, não achou. Os que achou, não dava certo o preço. Aí um, que ele não queria, deu certo, ficou um preço bom. A hora que ele abriu a porta para ver o que tinha, tinha esse palco lá em cima. Porque lá era uma igreja. Aí ele, puxa vida, quem que eu vou falar que pode ser útil esse palco? Ah, vou falar com o Fábio. Ligou para mim. E Fábio, beleza, não sei o quê. Por acaso você tem interesse? Eu tenho um palco aqui. Eu falei, só manda a foto que eu vou buscar. Só os irmãos que ajudaram a gente a carregar sabem a dificuldade que foi, porque ele teve que vir inteiro esse monstro aqui dentro de um caminhão, né? E aí lá onde a gente foi carregar, que estava difícil para carregar, o guardinha, o Heitor, porque ele tem olho de guardinha, ele passou e ele memorizou que na rua de cima um cara tinha uma empilhadeira. Aí ele, o rapaz, ele tem uma empilhadeira. Eu falei para ele que se não der certo na Honda, pode ser guardinha de rua, porque ele memoriza o que tem nas casas, ele sabe tudo. Aí eu fui lá pedir para o homem não queria, porque ele achou que era para outra pessoa. Aí ele foi lá ver, quando ele viu, ele falou assim, não, beleza. Aí ele chamou o empilhadeirista dele, o empilhadeirista ajudou. Quando chegou aqui para descarregar, a gente contava que o empilhadeirista aqui do lado tivesse, mas ele também não estava. Eu falei, eu vou pedir lá na transportadora. Aí o murmurador ficou aqui falando, da transportadora não vai emprestar. Não vai emprestar porque eu não fui lá ainda. Como assim? Cheguei na portaria, falei assim, olha, eu preciso do empilhadeirista de vocês, porque a gente tem que descarregar um palco ali na igreja e tal. E o cara da portaria falou assim, eu acho que não vai rolar. Falei, pede para o gerente, por favor, se tem algum gerente aí. Aí ele, olha, mas eu acho que não dá não. Aí ele ligou, ele virou de costas para mim, ligou, falou alguma coisa. Aí ele virou e falou, o empilhadeirista daqui a pouco vai lá. Falei, tá bom, obrigado. Tudo flui assim, ó. As coisas vão. Porque diz respeito ao que é de Deus, não diz respeito ao que é nosso. Diz respeito ao que é de Deus. Agora mesmo, eu cheguei atrasado, estávamos numa reunião da JNI Distrital, estava na minha casa, e aí um casal que estava lá em casa foi embora, só que a hora que ele entrou no carro, ele viu que tinha deixado a lanterna do carro ligada, arriou a bateria. Corsa, Moisés, é maldição de Corsa, né, Gino? Vocês não estavam lá para ajudar dessa vez, porque eu também fiz isso várias vezes. E aí eles tentaram dar tranco no carro e foram descendo a rua, e não dava tranco, né, porque estava sem bateria mesmo. Aí desceram, foram até lá na outra rua, lá embaixo. Aí me ligaram, pastor, você não tem um cabo? Eu falei, não, mas eu vou arrumar um cabo. Aí eu saí de casa,
e falei assim: Senhor, me guia onde eu tenho que ir para eu pedir alguém ter, porque hoje é domingo, tá? Olha que horas que é. Aí eu fui andando, olhava para uma casa, olhava para outra, olhava uma casa, olhava para outra. Aí eu vi um estabelecimento. Aí eu parei e falei: vou pedir para esse homem. Falei: o senhor por acaso não tem um cabo assim? Ele falou: não tenho, moço. Eu falei: poxa vida, o senhor tem certeza que o senhor não tem? Olha, eu vou dar uma olhadinha. Aí ele entrou, daqui a pouco ele veio com o cabo na mão assim. Tem coisas na vida da gente que era para acontecer com mais facilidade, se nós crêssemos que tudo o que Deus diz para a gente é verdade. Se você cresce em todas as promessas de Deus, muita coisa na sua vida não seria como é hoje. Muita dor que você hoje sente, você não precisava sentir. Muita tribulação que você enfrenta, você não precisava enfrentar. Se você crer, e somente crer, todas as coisas vão mudando. Todas as coisas. Nós temos aqui, deixa eu correr com o meu texto, que eu vou ficar dando tanto exemplo. Agora eu virei o cara do exemplo, eu tenho que me controlar, né? Senão eu vou parar de pregar e ficar só contando historinha para vocês. Vou para a segunda consideração já. A segunda consideração é que é a respeito do critério que Jesus usa, ou que Deus usa, para recompensar aqueles que amam a Jesus. Então eu preciso que você vá comigo lá em Mateus 20, vá lá. É a continuidade dessa mesma história aqui. É que Mateus emenda uma história na outra e explica aqui uma questão importante. Qual o critério que Deus usa para recompensar as pessoas que amam Jesus? Vou ler bastante versículos, do 1 ao 16. O reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia, às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelo que havia sido contratado por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, eu não fui injusto. Você não concordou em trabalhar um dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Isso aqui é continuidade do que parece que Jesus estava falando com os seus discípulos, na história que nós lemos. Se você ler o capítulo 19, é a mesma história aqui, dessa recompensa sobre o discipulado. Um primeiro critério que Deus usa para recompensar as pessoas que amam a Jesus, é chamado de justiça. Aprendam uma coisa: Deus não é injusto com ninguém. Algo que gera uma crise no coração de muitos crentes é o crente achar que Deus é injusto. Porque o crente pensa assim: poxa Jesus, olha o tanto que eu faço, e o outro que não faz nada, ou que faz menos que eu, parece que é mais abençoado do que eu. Eu te sirvo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo outro, e as coisas não acontecem comigo como acontecem com o outro. Por que isso? Porque quantos crentes ficam em conflito porque acham que estão sendo injustiçados por Deus? Deixa eu dizer uma coisa: Deus não trata ninguém com injustiça, Deus trata a todos com justiça. Só que o detalhe formidável, e aqui é o segundo critério, essa justiça de Deus não é uma justiça com base no que nós somos e no que nós fazemos para Deus, mas é uma justiça com base na própria graça dele para conosco. Porque Jesus falou assim: eu quero dar isso para ele e eu quero dar isso para você. Qual que é o problema?
Entenda uma coisa, irmãos. Vocês sabem o que é graça de Deus? Graça é um favor que Deus faz algo por nós e que nós não merecemos. Acontece que quando a graça de Deus é para nós, e nós somos abençoados pela graça, nós ficamos felizes. Mas quando vemos outras pessoas sendo abençoadas pela mesma graça, parece que Deus está sendo injusto. Porque veja só, talvez haja uma pergunta no seu coração: por que o pastor está sendo abençoado nessa fase da vida dele e eu não? Por que eu e não vocês? Aí a resposta de alguns de vocês, porque já falaram para mim, eu entendo que é com amor, mas está errado. Alguns de vocês dizem: mas é porque, poxa vida, né, pastor? Você merece. Quem merece? Alguém aqui merece alguma coisa? Alguém que tem coragem de levantar a mão para Deus e falar: Deus, eu mereço? Chegou minha vez de ser abençoado porque eu mereço? Ninguém aqui merece, irmãos. Todos nós precisamos da graça de Deus. Se não for pela graça de Deus, nenhum de nós merece nada de bom. Nós só merecemos, se nós olharmos com sinceridade para nós só merecemos castigo. Sabe qual é a forma que Deus usa para me tratar? Não é me castigando, é me abençoando. Então às vezes eu acho que esse tanto de coisa que Deus está fazendo é por causa da quantidade de coisa errada que eu faço. Porque quanto mais coisa boa Deus faz comigo, mais envergonhado eu fico de mim. Porque eu falo, sendo quem eu sou, o Senhor faz isso por mim. E Deus com isso vai tratando um ego que tem lá no fundo do tipo: você merece, mas eu não mereço. E nenhum de nós merece. Tudo que Deus faz é pela graça. O que eu estou dizendo é um problema para você, se você é alguém que acha que é muito importante e acha que é muito bom. Aí é um problema, porque daí você vai olhar Deus abençoando o outro e você vai falar: ele não merece, mas eu sim. Agora, se você é alguém que olha para você e fala assim: eu não mereço nada de Deus, aí eu quero te dizer, para você alegrar o seu coração, você não merece, e mesmo assim Deus fará, porque a graça dele é que move ele para fazer essas coisas. Deus te abençoa por causa da graça dele, não é por causa dos seus méritos. Esse é um segundo critério. E um terceiro critério que está aqui, está no versículo 15, é chamado, que é uma coisa que nós nazarenos temos talvez um probleminha para lidar com isso. Os presbiterianos são mais à vontade, né? Dos nazarenos talvez o Nardino é o que mais tem a facilidade de lidar com isso. A gente conversou bastante a respeito. A soberania de Deus. Sabe o que é isso? É assim, ó. Deus é Deus e nós somos nada. Se Deus quiser fazer para um e não quiser fazer para o outro pode reclamar? Se Deus quer fazer para o Du e não quer fazer para o Moisés pode falar assim: ô Deus, como assim? Fez para um, tem que fazer para todos. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu. De verdade, aconteceu mesmo. Os irmãos estavam no culto aqui, de aniversário da igreja. Deus tinha ministrado no meu coração que eu tinha que fazer algumas coisas, e uma delas foi dar o meu carro para o Du. Deus falou: você vai abençoar o Eduardo e você vai dar o carro para ele. Eu obedeci a Deus e dei. Vocês sabem o que aconteceu? Uma pessoa reclamou por que eu dei o carro para ele. No fim do culto, nem tinha acabado o culto. Por que eu dei para ele? E por que não para essa pessoa? Pastor, mas você sabia que eu precisava. Por que você não deu para mim e deu para o outro? Para essa pessoa tem duas respostas. Não é absurdo? Duas respostas. A primeira: Deus mandou. Falou o nome, é para ele. E segundo, o carro era meu, dou para quem eu quero. Ux. Ou não? Aí o outro fica chateado: não deu para mim. E eu achei que ia ficar só nessa pessoa, mas daí teve outra pessoa que falou a mesma coisa. É que essa outra não falou para mim, porque aí eu ia perder a bênção.
Essa primeira falou, e eu estava aqui no meio do culto, então meu coração estava fervendo. Aí a pessoa ainda falou assim, ó, então me põe na lista porque eu sou o próximo, hein? Vou pôr naquela lista do Senhor salve e leva. Aí já é o próximo. Soberania é isso. O carro é meu, eu dou para quem eu quiser. Aí, quem olha e fala assim, tá errado, não tinha que ter dado para ele. Aí a pergunta é, por quê? Você está bravo porque eu sou generoso? Você está bravo porque eu quis fazer alguma coisa com o que é meu? É isso? Soberania é ver Deus fazer o que Ele quer e falar assim, o Senhor faça o que o Senhor quer mesmo, porque o Senhor é que é Deus, o Senhor é quem sabe o que o Senhor está fazendo, porque se o Senhor me der, o Senhor é Deus, se o Senhor não me der, o Senhor continua sendo Deus, se o Senhor faz, o Senhor é Deus, se o Senhor não faz, o Senhor é Deus. Eu estou doente, eu oro, Deus me cura, aleluia. Eu estou doente, oro, Deus não me cura, aleluia. Isso é soberania, Deus faz o que Ele quer, e aí, como nós somos ajuizados, nós não temos nem coragem de levantar a voz para o céu e ratear, a gente fala, aleluia, o Senhor sabe de tudo, todas as coisas estão nas tuas mãos, o Senhor quer dar, o Senhor dá, o Senhor quer tirar, o Senhor tira. Não foi assim que o Jó falou? E aí a gente, às vezes, quando tem algumas percas na vida, a gente não sabe lidar com elas, não é só o que o outro ganha, é com as nossas percas. E o nosso irmão Jó, que é um exemplo de paciência, diz a Bíblia, que perde tudo, tinha tudo, perde tudo da noite para o dia, e qual a resposta dele, sabendo quem é Deus? Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tipo, quem sou eu para ratear com Deus? Quem sou eu para falar alguma coisa? Deus é Deus, ponto. Mas eu não entendo. Mas você quer, não, é de verdade, você acha que você consegue entender se Deus te contar o plano dele? Deus fala só, é assim, é igual, só os mais novos aqui vão entender, desculpa os mais velhos, mas é um pouco parecido com estratégia de videogame. Deus só pode te falar a próxima sequência de eventos, Ele não pode te contar até o fim do jogo, você não vai conseguir assimilar o todo, a sua mente não assimila o todo do que Deus está fazendo, então Deus vai falando só um pouquinho, agora Deus só fala assim, entra, aí você, Deus, mas por quê? Não entra, não vou te explicar, você não vai entender, e se eu te explicar, capaz de você entender errado e não querer entrar, então entra, Deus fala, deixa, Deus fala, fecha, Deus fala, risca, Deus fala, compra, Deus fala, doe, você não entende, mas você obedece, porque Deus sabe o que faz, Ele é Deus. Quando você entende a soberania de Deus, você vai obedecendo com mais facilidade, porque você sabe quem é Ele, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, sobre coração de pessoas, todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo concorda com isso? Nós temos livre-arbítrio, aí você pensa, mas se todo mundo tem livre-arbítrio, por que eu vou orar pela conversão do fulano, que se ele não quiser, eu vou orar porque ele tem livre-arbítrio, mas Deus é soberano, porque se eu orar e Deus quiser mudar o coração nele, não vai ter coração duro que vai se fechar para Deus, porque se Deus falar, se converta agora, acabou o coração duro, mas ele não quer, e daí? Nossa, mas Deus vai infringir no livre-arbítrio dele, deixa eu te contar aqui, Deus não é o juiz na partida de futebol, que está debaixo das regras, Deus é Deus, irmãos, Deus está acima de tudo, aí você fala, mas isso infringe a lei de Deus, eu posso te falar com toda certeza, foi você que não entendeu, porque Deus é Deus, então vai ter coisa na tua vida, irmão, que vai acontecer que você engole seco, engole sapo, mas aquele sapo, sabe aquele sapo boi, que tem lá na casa do César, sim, aquele sapo Bíblia, assim, aberta, a pata aberta, assim, parece uma tartaruga, o bicho é grande, você engole aquele sapão na vida, você fala, Deus, eu não entendo por quê, mas irmão, para de falar isso, você fala assim, Deus, o Senhor é Deus sobre minha vida, o Senhor é soberano, faz o que o Senhor quiser, eu aceito tudo que é do Senhor, porque o que é do Senhor é melhor do que o que é meu, acabou, você vive em paz, e consegue desfrutar o que Deus está fazendo, difícil, mas você pode falar amém? Tá bom. Terceira consideração, quais são as bênçãos
com as quais Deus recompensa aqueles que amam Jesus. Volta lá para Marcos. Marcos capítulo 10. Versículo 30 deixa claro a primeira coisa. As bênçãos com as quais Deus recompensa aqueles que amam a Jesus são bênçãos, primeiro, neste mundo. Neste mundo. Então essas bênçãos podem ser de todos os gêneros, de todas as formas. Podem ser bênçãos deste mundo, e podem ser bênçãos que não são deste mundo, mas são neste mundo. Neste e deste são coisas distintas. Deus pode te abençoar financeiramente, Deus pode te abençoar com tantas outras coisas, mas Deus pode te abençoar com coisas que outras pessoas do mundo nunca poderiam receber, porque são coisas espirituais. É triste pensar, irmãos, que alguns de nós só estão esperando ser abençoados com coisas materiais, que são coisas que qualquer um do mundo pode ter, quando nós podemos ser abençoados com coisas que só nós que somos crentes é que podemos ser abençoados. Tem coisa que quem é do mundo não pode receber, irmãos, só o crente, só aquele que tem fé. Bênçãos neste mundo, que são bênçãos inclusive pertencentes àqueles que são da família de Deus. Olha o que o versículo 30 vai falar: comunhão, amizade, partilha, amor, serviço. Quando você ama Jesus e vive para Jesus, abre mão de coisas por Jesus, essas coisas começam a acontecer na sua vida. Versículo 30, lê comigo, Marcos 10, 30. Vamos ler o versículo para você se situar aí, que eu olhei para o rostinho de alguns não estão entendendo, pastor. Receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades. Leu aí comigo? Não está aí na sua Bíblia também? Isso pode ser literal, como aconteceu comigo. E isso pode ser em um sentido mais espiritualizado, que também já tinha acontecido comigo desde sempre. Muitos de vocês sabem que eu sou um filho dentro de uma família totalmente desestruturada. E qual foi a primeira coisa que Deus me deu quando eu me converti? Uma família nova. Foram pessoas que me acolheram, porque se não fossem essas pessoas me acolhendo dentro da igreja, eu tinha saído. Por quê? Eu fui para a igreja, ouvi, gostei, mas eu gostava das coisas do mundo. Eu ia para a igreja, saía do culto, arrancava o cigarro da meia, entrava num bar da Lola, que era na frente da igreja lá do São Jorge, comprava uma lata de Brahma e ia para a balada. Ia para a igreja no próximo culto, gostava, saía da igreja, arrancava o Marlboro da meia, vou fazendo comercial das marcas, pegava uma lata de cerveja, ia, amava a vida que eu tinha. Eu não deixei de fazer nada que eu não gostasse, eu amava tudo aquilo. Mas quando eu cheguei na igreja, o que eu recebi foi uma família. Foram pessoas que me abraçaram, que não me jogaram no lixo, quando eu não tinha, sim, eu era marginalizado. Quando ninguém dava nada por mim, as pessoas de dentro da igreja me acolheram. E ninguém veio me apontar dedo e falar assim: você está errado, você vai para o inferno, para com isso. Eu cheguei nesse naipe assim, ó, só o pó da caveira. A Aline fala que eu era orelha e dente. Era exatamente, era orelha e dente. Magro, como que é a música? Tinha um paletó de uma lista só. Tinha um paletó de uma lista só, magro que eu era. Jesus de Nazaré, nem reclamo de ser gordo, irmãos. É bênção demais na minha vida, isso é muita prosperidade. Não tinha um gato para puxar para o rabo. Tinha um tênis que eu ia no culto e tinha que pôr um papelão assim de palmilha, que funcionava quando não chovia. Não é não, Paulo? Era terrível. Todo bichado, usando droga, fazendo um monte de coisa errada. Um patuazinho amarrado no peito assim, das macumba. Nossa Senhora da Aparecida no braço aqui. E mais 1 milhão de coisas em mim. E cheguei na igreja, alguém falou alguma coisa.
apontou para mim e me jogou no lixo? Sabe o que faziam todo culto? Que bom que você veio hoje de novo, vem aqui, me abraçava, me acolheram. E dia após dia, as coisas foram mudando. Sabe quando que eu deixei de fazer isso? Quando um dia um missionário norte-americano que faz um trabalho no Brasil, foi na igreja de Nova Odessa, ele quis fazer um teatro. E ele olhou para mim e falou assim: você vai ser Jesus. E eu pensei, mas por quê? Eu estou tão judiado assim, já pensou em Jesus sofrendo, já tal. E eu ia ser Jesus na peça. E aí eu parei na frente de uma Kombi, e eu olhei aquele patuá assim, aquele trem de macumba no peito, eu olhei aquilo, e eu falei, nossa, Jesus não usaria isso. Arranquei na hora, falei, deixa para lá. Olha como que foi que Deus tratou, não teve uma pessoa da igreja que falou assim, tira isso aí que está errado. As coisas foram acontecendo. Alguns dos jovens que estão aqui, ó, eu judiei nessa época. Fiz na minha parede. Judiei. Deus é mais, estão aí hoje, graças a Deus, aleluia. Mas eu fui abençoado com comunhão, com família. Aquela época eu não ganhei um centavo, eu continuei pobre de marré. Mas eu tinha coisas que eu não tinha antes. E alguns de vocês, até outro dia, vocês não tinham nada. Agora vocês têm uma família. Vocês eram de uma família desestruturada. Se apega no meio do povo de Deus, que você ganha uma família. Você ganha pessoas para te ajudar a caminhar, para andar com você, para fazer parte, para quando você estiver fraco, te ajudar a levantar. Não adianta você falar assim, eu não estou fazendo isso. Você só entra e sai da igreja, não fala com ninguém. Né? Se você entrar e sair de uma casa, é a mesma coisa. Essas bênçãos, muitas vezes, são mal compreendidas. Eu vou falar uma coisa aqui que os crentes não gostam, mas você é crente de verdade, você vai amar o que eu vou falar. Versículo 30 ainda fala que Deus faz com que venha sobre nossa vida também perseguições. Está escrito aí no versículo. Faz parte do kit bênção. Perseguições. Mas por que eu vou gostar de perseguição? Então eu vou responder algumas coisas para alguns de vocês que estão sendo perseguidos no trabalho, está sendo perseguido dentro de casa, está sendo perseguido pelos vizinhos. Eu vou te explicar algumas coisas que estão acontecendo na sua vida. Por que você está sendo perseguido? Qual que é a vantagem disso? Irmãos, as lutas e as tribulações da nossa vida, elas servem para forjar o nosso caráter, para fazer a gente ser cada dia melhor. A gente não fica melhor quando está tudo bem, a gente fica melhor quando a gente é espremido, apertado. Quando as coisas começam a ir mal, é aí que a gente melhora. Só que alguns, quando as coisas estão indo mal, eles espanam. Deus permite certas coisas acontecerem na sua vida, porque Deus quer fazer você ser melhor do que você é hoje. Você ora e fala assim, pai, eu quero ser melhor. Ele vai fazer, fica tranquilo. Mas para isso, você vai passar por certas coisas. E quando que essas coisas vão deixar de... Quando que essas coisas vão passar? Quando você for tratado. Assim que você for tratado, esse trabalhar de Deus na sua vida passa. Passa na prova e você não precisa fazê-la de novo. É igual escola, irmão. Você repetiu, não foi bem na prova, vai para ela de novo. Vai para ela de novo. Mas Deus vai ser misericordioso e vai ajudar cada um de vocês nas provações. E Ele não vai deixar que nada seja além do seu limite, para que você desista. Ele vai te dar sempre um escape, para que você permaneça sempre de pé, em nome de Jesus. E essas bênçãos não são só bênçãos neste mundo, são bênçãos para a eternidade. O versículo 30 também fala, diz, e no mundo por vir. Bem, irmãos, isso aqui é a coisa mais maravilhosa que tem. Alguns de vocês ainda não têm essa esperança, então eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Olha, eu estou vivendo dias onde eu estou sendo abençoado financeiramente, de verdade, financeiramente. Não estou rico não, eu estou sendo abençoado, mas Deus tem dado missões para eu fazer. As coisas acontecem comigo e Deus fala o que eu tenho que fazer e eu faço. Então eu vou contar uma coisa aqui para vocês que nem minha esposa sabia. Sim, tudo. Sabia, mas não tudo. E alguns de vocês não sabiam. E eu espero que depois disso você não fique um chato na minha orelha, porque eu estou ouvindo Deus, tá bom? O mês passado, rodou na minha mão aí, uns 19 mil reais. Só de doação, de gente falando, Deus mandou te dar. Acho que o mês passado foi o mês que a gente passou com menos dinheiro na vida, né amor?
Porque conforme chegou na minha mão, Deus falou, você vai dar tanto para fulano, você vai dar tanto para ciclano, você vai dar tanto para beltrano, você vai fazer isso com esse, você vai fazer isso com aquele, você vai fazer isso com aquele, você vai fazer isso com aquilo outro. E eu dei tudo embora. Deus dava para mim, eu dava para os outros. Alguns de vocês, se estivessem recebendo o que eu estou recebendo, teriam se perdido. Porque o dinheiro para alguns de vocês é um fim em si mesmo. E dinheiro para nós é só um meio de sermos úteis nas mãos de Deus. Abençoar nossa casa e abençoar a vida dos outros irmãos. Dinheiro não serve para outra coisa, a não ser para isso. E alguns de vocês, se tiver dinheiro na mão, não vai conseguir lidar com esse negócio. Enquanto as bênçãos da vida vindoura, enquanto as bênçãos da vida eterna não forem mais importantes do que as bênçãos dessa terra, ter dinheiro para você é um problema. E aí você se enquadra naquele grupo que Jesus falou, que tendo dinheiro não entram no reino. Aqueles ricos que não entram no reino, porque colocam o coração naquilo. Agora, se o seu coração estiver tratado, ouça isso em nome de Jesus, se o seu coração estiver tratado, e as coisas dos céus forem as coisas mais importantes para você, não há problema de Deus dar coisas para você, porque essas coisas não vão te corromper, não vão te afastar do propósito, e você vai ser instrumento de Deus. Aí você vai entender, tanto para agora quanto para depois, o que significa 100 vezes mais. E para concluir, vou encerrar reforçando os 3 pontos que eu tratei aqui. Você pode ficar seguro de uma coisa, cada um de vocês que estão aqui, Deus vai recompensar todos aqueles que amam a Jesus. Você pode crer nisso, amém? Deus vai recompensar todos aqueles que amam a Jesus. Mas você crê de verdade ou você está crendo porque deve ser verdade? Você crê de todo o seu coração ou você crê só um pouquinho assim? Como que eu sei que eu creio de todo o coração ou que eu não creio de todo o coração nisso? Como eu vou viver daqui para frente? Se eu vou viver minha vida ansioso, é porque eu não estou confiando nisso. Porque ansiedade é medo do futuro. Ansiedade é medo do futuro. Tem coisas que dizem respeito ao passado, mas ansiedade diz respeito ao futuro. Quando eu confio que Deus há de me recompensar, me abençoar, que as promessas de Deus são verdadeiras, eu não tenho por que ficar ansioso, porque eu tenho certeza que Ele vai fazer por mim. E se você crê, amanhã você não vai continuar ansioso. Agora, se amanhã a ansiedade vier e te arrebatar, você corre para o teu quarto e fala, Deus, eu preciso confiar nas tuas promessas. Eu preciso confiar mais que tudo que o Senhor falou é verdadeiro, porque eu estou aqui desesperado, ansioso, pensando que amanhã eu vou ser tragado pelo amanhã. Você não vai ser tragado pelo amanhã. Deus vai recompensar todos os que amam Jesus. Segundo, na conclusão, você não precisa se preocupar com o motivo pelo qual Deus vai te abençoar. Ele vai fazer isso porque Ele é justo, Ele vai fazer isso por causa da graça dEle, Ele vai fazer isso porque Ele é soberano, e como Ele é soberano, não tem quem o impeça. Sabe o que isso significa? Pastor, mas e se alguém fizer uma macumba para mim, será que a bênção de Deus é impedida? Não. Mas eu ouvi isso essa semana de um crente da nossa igreja. Então eu vou falar com respeito, senão eu ia chamar de marmota. Pastor, estão fazendo oração contrária para mim. Quando eu ouvi, o primeiro impacto que veio na minha cabeça, eu pensei que a pessoa estava orando de trás para frente. Falei, nossa, mas que habilidade, né, pessoa? Oração contrária, né? Parece o William, um menininho que tinha lá na Dispan, a gente trabalhava lá, ele conseguia falar de trás para frente tudo. Normal, ele conversava assim de trás para frente. Você fala, nossa, está falando outra língua. Não, é que ele pensava rápido e falava tudo de trás para frente. Mas não, falou assim, eu quero uma coisa, estou orando por uma coisa, a pessoa está orando o contrário. E aí, o que Deus vai fazer? Que bobeira, gente. É o conflito que algumas pessoas têm para jogador de futebol. Está lá o atacante para bater o pênalti, ele pega a bola, dá aquele beijinho na bola, volta orando, pai, é agora, hein? Me unge que eu vou fazer esse gol. E o goleiro está ali, ô Senhor, agora pega, me ajuda a pegar. E Deus vai abençoar quem ali, irmãos? Aí uns podem falar, o que é dizimista?
que bobeira. Pastor, você não vai responder essa? Não. Por que Deus ia te abençoar? Por que Deus vai abençoar a pessoa se a outra está orando o contrário? Não é essas coisas. Quando minha mãe mexia com candomblé, funcionava assim: uma pessoa fazia uma macumba para uma pessoa, aí a outra, quando queria desfazer aquela macumba, ela fazia macumba com uma outra entidade que tipo era mais forte ou anulava aquilo, uma coisa dessa. Então você podia fazer com uma e ser com o outro que tinha mais moral no inferno, eu acho, e o outro desativava o que o primeiro fez. Mas aí com Deus, um ora, o outro ora contrário. Misericórdia, irmãos. E não tem macumba, não tem oração contrária, não tem, eu quebrei a campanha. Nossa, você quebrou a campanha, arruma ela então, que alguém vai precisar dessa tal de campanha. É que eu fiz 7 dias, orei 6, agora no 7º, aí Deus ficou lá raspando, dia por dia da sua campanha, 2º, 6º dia, não fez o 7º, não vou abençoar não, era 7, fez só 6, perdeu, se vira. Puxa vida, que mentalidade infantil que nós crentes temos. Deus não age assim, Deus age por graça. Deus olha para nós e fala, eu vou abençoar, ponto, e acabou. Aí pode vir o diabo e falar assim, não abençoa não, porque ele é pecador. Ele fala assim, não, o sangue do meu filho já cobriu esses pecados, vou abençoar. Acabou. Ai pastor, mas é que eu dei uma escorregadinha, será que Deus vai me abençoar agora? Mas você acha que Deus te abençoou porque você estava santo, sem errar? Deus te abençoou porque Ele estava cheio de misericórdia, porque Ele queria te abençoar, porque Ele te ama e quer fazer por você. Não é por coisas boas que você faz, é por causa dEle. Então guarda isso no seu coração. E por último, você pode desfrutar as bênçãos de Deus hoje, nessa vida, mas também tem que se ligar que grande parte do que Deus tem para nós, a maior parte aliás, não é nesse mundo, irmãos. O desejo do meu coração e minha oração é que todos vocês vivam dias de abundância, de fartura, com saúde, com alegria dentro de casa, com a família transformada, com os negócios prosperando, com a empresa que trabalha transbordando. Mas tudo isso é uma parte muito pequenininha do que Deus pode fazer por você, irmão. Tem coisas tão maravilhosas preparadas para o que o amam, que para você ter uma ideia, se eu tentasse falar para você, eu não chegaria perto, mesmo com toda a criatividade. Se eu tentasse pensar algo que eu já vi, não dava certo. Se eu tentasse imaginar ou chamasse o melhor de todos, não dava certo. Porque o que Deus tem preparado para os que o amam, são coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que não chegou no coração humano. São coisas assim que Deus está preparando, irmãos. Então, tudo que eu ensaiar para falar aqui, é pouco. É pequeno. E se isso não basta para você, não tem mais nada o que fazer. Agora, se isso é maravilhoso para você, aguenta firme, aguenta na provação, aguenta na tribulação, se mantenha fiel a Deus, anda amando a Deus e abandonando aquilo que te afasta de Deus, faz o que você tem que fazer, vive como você tem que viver, porque Deus não vai deixar passar nada do que você faça, cada atitude, cada ato, qualquer coisa que você fizer. E quer acelerar algumas questões, principalmente na área financeira para a sua vida, vou te dar uma dica bíblica fantástica, melhor do que a da Maria Braga para comida. Ajude um pobre. Ajude quem não pode te retribuir depois. Porque você me chamar para comer num restaurante hoje, eu não tenho como te pagar mesmo. Mas um outro dia pode ser que eu tenha e eu vou te chamar. Mas você vai chamar alguém para comer, chama alguém que nunca vai poder te pagar. Ou que você fala, não, essa não teria condições de me retribuir. Você quer abençoar, abençoe quem não poderia fazer isso por você. Dá para alguém que precisa muito. Passe a ter uma prática que é de abençoar o mais necessitado. Porque aquele que dá para o pobre, empresta para Deus. E eu vou te dizer que Deus paga. Ele paga. Aliás, vou dar aqui uma sugestão para vocês. Todo culto de ceia, você vai passar na sua casa, marca isso na tua mente. Você vai na sua casa, você vai abrir a sua despensa, e você vai ver tudo aquilo que você sabe que ia sobrar,
e que você não ia precisar comprar na próxima compra. Sabe aquilo que você olha e fala assim, eu ia comprar um arroz, não vou comprar porque tem mais um aqui? Você vai pegar esse arroz e você vai trazer para montar a cesta básica para dar para pessoas, porque tem mês aqui que a gente não tem comida para dar de cesta básica, e tem gente que perde comida em casa. Então você vai parar de acumular e guardar o que não é seu. Aprenda um princípio, sobrou, não é para perder, é para abençoar. Você tem mais do que você precisa, é Deus te dando para repartir com o outro. Tem esse hábito. Pastor, mas eu já abençoo com uma cesta todo mês. Não tem problema, abre a sua despensa, abre a sua geladeira e dá. Mas não vem trazer só fubá não, irmão. Você não... Raimundo, pode trazer farinha. Traz, aí de repente Deus toca o seu coração, você traz uma caixa de leite, você fala, mas se eu levar o leite vai perder. Irmãos, no outro dia a gente arruma quem precisa desse leite. No outro dia, de repente você está lá no açougue para comprar um negócio, ao invés de você comprar 1 quilo daquela carne boa que você ia comprar para você compra 2, aí você traz no culto próximo, só não entrega para Moisés, entrega para as irmãs da recepção, porque pode ser que tenha um desvio aí. Faça isso, e você vai ver coisas financeiras acontecendo com você, é sério, promessa de Deus para nós, fato. Eu quero viver sempre 100 vezes mais, desde agora e na eternidade. Se você quer também, ame a Jesus ao ponto de abrir mão de coisas, de abençoar pessoas, e de deixar caminhos que você não tem que seguir. Eu hoje posso falar que eu estou vivendo 100 vezes mais, estou até mais. Mas eu sei que vocês também podem viver assim, se vocês quiserem, crerem e obedecerem a palavra. Amém?